Diga para o seu irmão: o seu Deus, Ele é excelente. E Ele quer te usar de uma forma excelente. Quantos querem ser usados de uma forma excelente pelo Senhor? Diga aleluia. João 2, versículo 1 em diante, diz assim: E ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, ou metretas, como tiver na sua Bíblia. Disse-lhe ainda: Enchei de água estas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E a levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que os serventes o sabiam, que tinha tirado da água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 11, a Bíblia fala que assim começou Jesus os seus sinais. Diga sinais. Por ele ter feito sinais, a Bíblia diz que houve manifestação da glória de Deus. Diga para o seu irmão: os sinais geraram manifestação da glória de Deus. E porque houve manifestação da glória de Deus, os discípulos creram nele. Pai, continuamos na tua presença, continua falando conosco, rogamos para que a tua revelação nos alcance, para que saiamos daqui cheios do teu rema. Traz a palavra de conhecimento, traz o zoe, traz o rema, para que saiamos cheios de ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor e se sentar. Nós precisamos, queridos, aprender a entender os sinais do reino do Espírito. Quando nós aprendemos a dirigir, nós precisamos estudar legislação, onde nós vamos entender o que cada sinal significa. E se nós não aprendermos os sinais, nós não vamos conseguir tirar a habilitação para podermos dirigir. Da mesma forma, queridos, há sinais no reino do Espírito que nos farão alcançar o que Deus tem para cumprir por intermédio de nós. E quando nós temos discernimento espiritual para entendermos esses sinais, aí nós poderemos desfrutar do próximo passo. Poderemos então vislumbrar o que o Pai tem preparado para nós e então tomarmos posse daquilo pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus inicia o seu ministério naquele casamento. E alguns chamam do milagre da transformação das águas em vinhos, mas a Bíblia fala no versículo 11 que foi um sinal. E aquele sinal gerou a manifestação da glória de Deus, que gerou a fé no coração dos seus discípulos para testificar o chamado e a obra que Deus tinha a cumprir por intermédio da pessoa de Jesus. A pergunta que muitas das vezes vem a nós: por que Jesus começou o seu ministério transformando a água em vinho? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18: E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Você está aqui nesta manhã? Era natural, era do costume do judeu, fazia parte da sua nutrição, o comer o pão e beber o vinho. Por isso que Jesus, na ceia, que era um jantar, que era um momento de alimentação, era talvez para nós o café com pão, era o vinho com pão daquela época.
E a Bíblia fala que Jesus, ele vai àquele casamento onde existia uma grande festa, onde houve algo feito de uma forma onde o nome dele fosse honrado, onde os noivos puderam fazer algo excepcional, algo de milagres, algo para receber a presença do Senhor. Eles prepararam um ambiente para que Jesus pudesse estar naquele lugar. Naquele lugar pode ter milagre, porque Jesus esteve ali. O que eu quero nesta manhã, irmãos, falar do que Deus trouxe ao meu coração é exatamente do porquê que Jesus começou o seu ministério naquele ambiente, naquele casamento. Por que isso começou ali? Porque Jesus transformou a água em vinho, onde as pessoas poderiam se embriagar. Talvez alguns estivessem até bêbados já naquele momento. Muitas das vezes nós não entendemos porque Deus ele quer fazer algo e as pessoas usam de uma forma diferente. Às vezes não sabemos como usar aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Deus nos entrega o corpo e nós usamos o corpo da forma errada. Deus nos dá a mente e nós usamos a mente da forma errada. Ele nos dá talento, nos dá recursos e nós usamos essas coisas de forma errada. A Bíblia fala que o vinho ele é um símbolo do Espírito Santo, ele é o símbolo da alegria. E as pessoas usaram aquele vinho e podem usar até hoje da forma errada. Não estou fazendo analogia a beber, nós não bebemos, nós nos embriagamos sim com a presença do Espírito Santo. Mas por que será que Jesus operou um milagre transformando a água em vinho? Se pudéssemos perguntar para Jesus por que ele fez aquele sinal, com certeza seria para que as pessoas entendessem a qualidade que ele quer que nós possamos fazer a sua obra aqui na terra. Quantos creem que podem fazer melhor uso da vida que Deus lhe deu? Diga amém. Amém. Muitos creem, muitas das vezes, irmãos, que valem mais mortos do que vivos. Muitos creem que Deus tem uma casa de ouro para ele no céu, que Deus tem ruas de ouro que ele vai pisar, que ele vai poder tomar posse de coisas excelentes do céu. Mas eles não geram essa mesma fé para crer que Deus pode suprir uma necessidade pessoal, para crer que Deus pode abrir a porta do emprego, que Deus pode curar, que Deus pode entrar com intervenção naquilo que ele precisa. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa eternidade nós vamos passar no céu, mas o que vai fazer com que cheguemos lá é a visualização, é a forma como nós contemplamos, é a forma como nós nos apropriamos do céu aqui na terra. Diga para o irmão que está do seu lado, começa a se preparar para o céu aqui na terra. É aqui que nós começamos a nos preparar para aquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas na eternidade. E nós não podemos achar, irmãos, que Deus ele é aquele pai que se mudou para um lugar distante e que está lá olhando para o filho, passando necessidade, miséria, escassez e dizendo não, ele está assim porque ele não está comigo. No dia em que ele vir morar comigo, depois de alguns anos, ele vai poder usufruir de toda a herança, de tudo aquilo que ele tem, que eu tenho para a vida dele. Aquele que é pai, ele quer suprir a necessidade do filho no mesmo momento que o filho precisa. Quem é pai, que é mãe, sabe que muitas das vezes se desdobra, que abre mão de coisas para si, para suprir a necessidade imediata do seu filho. Assim é o pai que você serve, assim é o Deus que você serve. Ele tem preparado morada para você, ele tem coisas que o seu olho não viu, que o ouvido não ouviu. Ele tem preparado, irmãos, a Bíblia diz que será um gozo eterno, que será uma alegria eterna. Mas até você chegar no céu, há coisas aqui que ele vai preparar para você, há coisas aqui que ele vai te dar, há propósitos eternos de Deus a se cumprir na sua vida. Quando você abre os seus olhos, meu irmão, e discerne quem é o seu pai e aquilo que ele veio cumprir aqui na terra por intermédio de Jesus, e aquilo que ele veio fazer, abrir as portas, nos dá percepção do reino de Deus. Quando nós passamos a enxergar a excelência do ministério de Jesus, agora sim eu começo a me apossar ainda aqui na terra daquilo que eu vou viver na eternidade lá no céu. Diga para o seu irmão, tem uma mentalidade do céu aqui na terra, meu irmão. Se crermos nas promessas de Deus apenas no céu, não deveríamos crer na manifestação de Deus aqui na terra. O céu é o nosso destino, mas como vivemos aqui,
como cremos aqui, como enxergamos aqui, determinará aquilo que vamos alcançar para a honra e glória do nome de Jesus. Porque, meu irmão, o Senhor operou um milagre transformando a água em vinho. Porque o Senhor deixou para servir o melhor vinho no final da festa. Quando servimos Jesus, Ele nos serve com o seu melhor vinho. Muitas vezes queremos medir os efeitos de Deus entre início, meio e fim. Aquele mestre-sala não entende, ele vai arguir o noivo e dizer: por que você deixou o melhor para o final? Na realidade, não é que ele deixou o melhor para o final, foi que até o momento que não procuraram Jesus, algo não tinha acontecido, mas no momento que Jesus intervém, o melhor vinho é manifestado. No momento, meu irmão, que você clamar aos céus, no momento que você buscar o auxílio do alto, no momento que você crê que Jesus, Ele tem algo de especial para cumprir na sua vida, não é para daqui a um tempo, não é para um tempo futuro. Quando Jesus entra na parada, é para estabelecer o melhor sobre a sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque Jesus, Ele sempre trará o melhor para você. Diga para 3 pessoas: Jesus sempre trará o melhor para você. Muitas das vezes, irmãos, nós sempre ficamos com aquela fé esperançosa, dizendo: um dia eu vou poder contemplar isso, um dia eu vou poder receber isso. Diga para o seu irmão: quando Jesus chega, a excelência chega. O tema dessa ministração, irmãos, é o Deus das coisas excelentes. Jamais aceite, meu irmão, menos do que excelência, porque Jesus, Ele foi a excelência de Deus aqui na terra. O texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor. Ele deu a excelência para estar em nós, para que por intermédio da vida de Jesus, nós pudéssemos ser impactados, para que tivéssemos uma vida, um ministério, um casamento, uma saúde, os nossos negócios, onde colocarmos a nossa mão, vai estabelecer a excelência de Deus, porque foi esse Jesus da excelência que impactou e mudou a história da nossa vida. Você pode perceber, meu irmão, as vidas que foram alcançadas por Jesus. Eles viveram a excelência. Pedro não foi visitado por Jesus apenas para dar alguns peixinhos para ele. A vida de Pedro mudou. Todos os homens que puderam ser alcançados por Jesus, eles puderam viver a excelência na sua vida. Nós não podemos aceitar que as circunstâncias, que o inferno, que o diabo, que a pressa nos faça fazer algo para Deus que não seja excelente, porque nós representamos um Deus que é excelente. As pessoas precisam olhar para nós, precisam olhar para aquilo que temos feito, precisam olhar para a nossa casa, para onde temos colocado as nossas mãos, de como Deus tem abençoado, de como Ele tem feito prosperar, porque nós recebemos a revelação de que habita em nós um Deus da excelência, e que eu não aceitarei fazer menos do que excelência, porque Ele habita na minha vida, e eu poderei fazer essas coisas para a honra e glória do nome de Jesus. Eu estive esse final de semana na conferência em São Paulo, e eu pude enxergar, irmãos, muito homem de Deus e muita gente séria, no meio de tantas coisas, de tantas notícias, de tantos escândalos, de tantos escárnios. Muitas das vezes a gente fica com aquele sentimento, querendo entrar dentro da caverna e dizendo: Senhor, só sobrou eu. E Deus está dizendo que nada, tem outros 7.000 também que não se prostraram. Tanta gente que tem procurado dar o seu melhor para Deus, que tem procurado expressar ao Senhor o seu melhor, e Deus tem trazido a sua bênção por enxergar que essas pessoas já receberam a revelação de quem Ele é e daquilo que Ele tem a cumprir pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, é terrível quando nós olhamos para uma pessoa e ela não teve discernimento do Deus que habita na vida dela, e ela serve ao Senhor de qualquer jeito. Aquilo que ela faz, ela se esquece de fazer. É incumbido de fazer algo, ela empurra com a barriga. Ela ficou responsável pelo aquilo outro e é feito de qualquer forma. E essa pessoa talvez não tenha tido a revelação do Deus das coisas excelentes que já habita na vida dela.
Mas eu glorifico a Deus pela vida daquelas pessoas que já entenderam isso. Ela é incumbida de fazer algo e ela quer dar o seu melhor. Ela vai estudar sobre o assunto, ela vai orar, ela vai se especializar, ela faz reuniões, ela faz planejamentos e no final de tudo, ela consegue ser excelente naquilo que foi colocado para fazer, porque ela entende que ela não pode dar menos do que aquilo que Deus colocou na vida dela, que foi a excelência. A gente vê a história, meu irmão, de Davi. Davi, enquanto estava lá, ninguém estava vendo ele. Ele estava no meio de um mato, excluído, olhando ovelhas. Mas ele estava escrevendo salmos que até hoje edificam a nossa vida. Ele estava escrevendo coisas excelentes. Enquanto ninguém observava, Davi louvava, Davi adorava. Ele tinha um caráter de adorador. E quando a palavra do Senhor diz que o espírito maligno via sobre a vida do rei, quando ele adorava de uma forma excelente, os espíritos malignos caíam por terra, porque ele era um adorador por excelência. Seu filho Salomão herdou a excelência do pai, e a Bíblia fala que a rainha de Sabá, ela vem com uma grande comitiva, e quando chega ali no templo, ela diz: nenhuma parte daquilo que me contaram, eu pude contemplar com os meus olhos, porque ele havia entendido que tudo aquilo que ele fazia para Deus, precisava ser com excelência. Por que, queridos, que Jesus escolheu aquela atmosfera? Por que Jesus decidiu no seu primeiro sinal, no primeiro ato que ficou conhecido como o seu milagre, fazer a transformação da água em vinho? Diga para o irmão que está do seu lado: não se permita fazer nada sem excelência. Você está aqui? Conta a história de um executivo que recebeu um carro da Mercedes, e aquele carro era top demais, parecia até um painel de um avião, e tinha tantos recursos. E ele liga para o diretor e diz: olha, muito obrigado, eu estou lisonjeado pelo carro que me mandaram para eu estar, mas tem coisa demais, me mande um carro mais simples, eu não estou acostumado com tanta tecnologia. E aí ligaram para o diretor da empresa e disse: olha, o homem disse que quer um carro mais simples. E eles fizeram uma reunião e devolveram de novo a pergunta para o homem e disse: olha, você pode fazer duas coisas, ou você pode procurar entender a complexidade daquilo que nós fazemos, porque a filosofia da empresa é dar o melhor para o cliente, ou você pode mudar de marca. A história fala, meu irmão, de que aqueles homens haviam escolhido como padrão de uma empresa dar o seu melhor, dar a sua excelência. Homens bem-sucedidos, empresários, donos de empresas multinacionais, eles têm galgado sucesso, têm ganhado dinheiro, muitos deles não conhecem nem a Jesus, mas por que eles têm crescido? Porque eles têm dado prioridade à excelência, a dar o seu melhor, a fazer algo bem feito. Nós não podemos aceitar essa coisa e dizer: não, é para Deus, Ele recebe, aleluia. Se eu quero, meu irmão, cantar, então eu vou preparar o meu melhor e vou fazer com que o nome dele seja glorificado naquilo que eu faço. Se eu quero ser usado por Deus para atuar, então eu vou estudar, eu vou me organizar, eu vou me preparar e vou dar para Deus o meu melhor. Se eu quero ensinar, então eu vou fazer o mesmo. Se eu quero pregar, eu vou fazer curso, eu vou orar, eu vou fazer tudo que me for cabível para que eu possa ser o melhor instrumento nas mãos de Deus. Eu preciso entender, meu irmão, que se o ímpio lá fora tem sido bem sucedido, porque entendeu que as coisas precisam ser excelentes, nós que somos representantes do céu, precisamos entender que Deus, Ele veio e cumpriu o seu milagre, cumpriu o seu primeiro sinal naquele casamento. Por que Ele não curou um enfermo como seu primeiro sinal? Você já pensou nisso? Por que Ele não curou alguém que estava com câncer? Ou Ele não limpou um leproso? Por que Ele não fez com que alguém recebesse salvação como seu primeiro sinal? Jesus queria simplesmente mostrar para os seus discípulos e para a posteridade que se alguém quisesse ser discípulo, se alguém quisesse entender o chamado e a obra que ele tinha a cumprir,
precisava transformar coisas simples em coisas excelentes. Esse é o Deus, esta unção do Senhor que está sobre a sua vida. Ele quer fazer com que possamos deixar as coisas simples para as coisas excelentes. Jesus foi convidado para estar ali e ele quis trazer uma notícia: onde ele está, coisas simples são transformadas em coisas excelentes. Eu não sei como está o seu casamento, como é que estão os seus negócios, eu não sei como é que estão os seus sonhos para o futuro. Eu só quero te dizer, quando você tem a revelação da grandeza do Deus que você serve, Ele traz a transformação das coisas simples em coisas excelentes. Receba a excelência de Deus na sua vida. Entenda que grande é aquilo que Ele tem a cumprir em você, e a partir de você, você recebe isso. Então glorifique ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Quantos estão comigo? Diga aleluia. A Bíblia fala, queridos, que ele pega algumas talhas de água e transforma aquelas talhas em vinho. E eu fiz uma pesquisa ontem. 1 litro de um bom vinho, ele custa mais ou menos 500 euros. E na cotação de ontem, 1 euro custa R$ 3,71. Ali, a palavra do Senhor diz que haviam 6 talhas, onde havia mais ou menos cada uma ali 60 litros. Então a conta é simples, é 360 litros vezes 3,71, que dá 1.335.060. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Agora, eu quis fazer essa pesquisa, irmãos, para tentar entender aquilo que a palavra do Senhor tem a nos falar. Jesus chega num casamento, ele é convidado para estar no casamento. O noivo prepara o buffet, prepara a festa, prepara os cerimonialistas, mas ele se perde nas contas e falta o vinho, que era um dos ingredientes principais da festa. Ele ia passar muita vergonha, ele ia passar, se o nome hoje ainda é válido diante de tantas coisas, imagine naquela época. Agora, o Senhor estava ali e se preocupa em transformar aquela água que estava ali separada para um ato religioso dos judeus em um vinho, para que aquele homem pudesse continuar no padrão excelente que ele tinha feito para a sua festa. Entenda bem, Jesus agora transforma águas simples num melhor vinho. Eu fiz uma cotação e um dos melhores vinhos custa mais ou menos isso. Agora Jesus dá um presente para aquele homem de R$1.300.000, se fosse nos dias de hoje. Agora deixa eu perguntar para você: vinho é algo essencial ou é algo banal? Essencial ou banal, irmãos? Você precisa de vinho para viver todo dia? Se alguém dissesse que sim, no final do culto a gente ia fazer uma oração e depois levar você lá para o pastor Isidoro. O que eu quero que você entenda é que Jesus, ele opera um milagre e ele decide agir naquele lugar para que pudesse transformar algo que não era essencial e para trazer existência aquilo que aquele homem precisava. O que é que Jesus estava querendo dizer? Se eu sou capaz de trazer à existência aquilo que não é padrão, aquilo que não é essencial para você, ainda mais aquilo que você precisa. Ele é fiel, meu irmão, para suprir a sua necessidade. Ele é fiel para abrir porta. Nós temos orado, nós temos nos preparado para a intermediária amanhã, mas nós sabemos que pela fé ela já está paga, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele é o Deus que vai lhe dar sua casa, Ele é o Deus que vai lhe dar sua empresa, Ele é o Deus que vai enviar os clientes para a empresa, Ele é o Deus que vai te dar a sua formação, Ele é o Deus que vai te dar um casamento bem sucedido, Ele é o Deus que vai suprir aquilo que você precisa. Se Ele foi fiel para trazer um sinal de algo que não era necessário, era algo passageiro, era algo banal, ainda mais para aquilo que você precisa. Olhe para 3 pessoas e diga: receba hoje, meu irmão, aquilo que Deus tem a cumprir na sua vida. Ele é o Deus das coisas banais, Ele é um Deus das coisas essenciais, Ele é o Deus que te chamou, Ele conhece o desejo do seu coração e Ele operará milagres para que você saiba que Ele é Deus. Exalte o nome desse Senhor, aleluia.
Se ele deu vinho, meu irmão, ele pode dar roupa. Se ele deu vinho, ele pode dar cliente lá na sua empresa, ele pode dar o trabalho. Se ele deu vinho, ele pode dar o varão, a varoa. Olha. Ele pode dar discipuladores na sua célula, ele pode levantar anfitriões, ele pode levantar supervisores. Se ele deu vinho, ele pode suprir aquilo que você precisa. E Jesus opera um milagre naquele casamento exatamente para você entender que Ele é um Deus das coisas excelentes. O que foi que Deus falou ao meu coração? Sabe por que Ele interviu naquele casamento? Escute isso, porque aqueles noivos tinham uma visão de excelência. Eu quero declarar que Deus vai estar limpando os seus olhos, e você vai passar a enxergar, meu irmão, as coisas como elas têm que ser. Deus, Ele não aceita gambiarra, Ele não aceita coisas feitas pela metade, coisas feitas de uma forma sem ser com prazer e nem ser com o desejo de dar o seu melhor. Mas quando Ele olha um coração, e Ele vê um coração nobre, e Ele vê num coração alguém que deseja dar o seu melhor, e deseja preparar algo para o nome dEle ser glorificado, meu irmão, se prepare, porque não faltará os recursos. Ele entrará com providência, porque é Ele que conhece o desejo do seu coração. O grande homem de Deus uma vez falou que a prosperidade está no propósito. Diga para o irmão que está do seu lado: a sua prosperidade está no propósito. Se o propósito for nobre, meu irmão, não vai faltar. Se o propósito for nobre, Deus vai enviar. Se o propósito for nobre, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai abrir portas, Ele vai trazer intervenção daquilo que nós precisamos, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Aleluia. Que Deus é esse, que tem coisas grandes a nos dar, e muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso. Que Deus é esse que iria desperdiçar o seu milagre, o seu primeiro sinal, dando vinho para um casamento, e não pode suprir essenciais, básicas da nossa vida, necessidades daquilo que nós precisamos. João capítulo 2, versículo 10 diz: e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus mostrou para que ele veio. Diga para o seu irmão: para a excelência, o melhor vinho. Você entendeu, meu irmão? Você não está autorizado a fazer menos do que excelência, porque Jesus declarou e mostrou para você que Ele veio para dar o melhor, e nós estamos aqui para dar o nosso melhor. Tudo aquilo que pôr a sua mão, faça o seu melhor. Tudo aquilo que você for colocado para fazer, não aceite fazer menos do que isso. Talvez aquele mestre de sala tenha perguntado para Jesus: mas o melhor vinho? Não tinha um vinho intermediário, não tinha um vinho meia boca, é um desperdício, Jesus. Talvez Jesus declarasse: eu não sei fazer algo que não seja excelente. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: a partir de hoje, quando solicitarem algo de você, declare: eu só vou fazer se for excelência. Levante sua mão e diga comigo: tudo que eu fizer vai ser excelente. Tudo que eu fizer vai ser o melhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Salmo 136, versículo 4, a palavra do Senhor diz: ao único que faz grandes maravilhas, ao Deus das coisas excelentes, o seu amor dura para sempre. Esse é o Deus, irmãos, que faz maravilhas na nossa família, que faz maravilhas na nossa casa, que faz maravilhas no nosso trabalho, que faz maravilhas na nossa saúde, que faz maravilhas no nosso ministério. Talvez você não tenha, a ficha ainda não tenha caído nessa manhã, mas Jesus, Ele operou o seu primeiro sinal naquele casamento para nos mostrar que Ele nos chamou para as coisas excelentes. Diga para o seu irmão: Jesus não sabe fazer de outra forma. E a natureza geme, irmãos, pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus. As pessoas, elas têm buscado. Muitas das vezes a gente vê a crise, bons profissionais. O funcionário, um decide reclamar, olhar para a conjuntura do país, olhar para a crise, olhar para quanto ganha, olhar: eu não fui chamado para fazer isso, eu não sou pago para isso. Enquanto ele se dedica a essas coisas, o outro decidiu ser excelência naquilo que tem feito.
E por causa disso Deus tem o feito prosperar. E Deus tem sido glorificado por intermédio da vida dele. Olhe para José. José decidiu ser excelente enquanto ele limpava o chão. E por causa disso ele foi honrado e se tornou uma das maiores hierarquias existentes no mundo naquela época. Meu irmão, independente do que for colocado para você fazer, ainda que aos seus olhos ou ao olho de outros seja algo pequeno ou grande, decida ser excelente nas mínimas coisas, onde você pôr a sua mão, porque o padrão do céu para você não é menos do que excelência. Não aceite. Você já viu aquela pessoa, meu irmão, que não, eu lembro que quando eu tocava tinha uma banda, e tinha uns amigos meus que tocavam nessa banda, e daqui a pouco eles tinham um som e eles levavam o som, e quando a banda começava a tocar, pipocava tudo, e aí o pai de um dos meninos ia correndo, mexia lá nos cabos, dava uns estrondos, e alguém gritava de lá, glória a Deus nada, irmãos. E aí daqui a pouco voltava de novo o som a tocar, e no meio da música estrondava, parava um cabo e ele ia lá e mexia e dava ruído. As coisas de Deus, meu irmão, precisam ser feitas com excelência. Quando o ímpio, ele encontra um ambiente na sua casa preparado, um lugar ventilado, um lugar claro, quando ele vai lá e ele escuta a palavra de Deus, testemunhos de vida, quando ele vê pessoas com o coração cheio de fé, quando ele percebe aquele ambiente de adoração, é um lugar excelente, você pode ter a certeza que eles vão voltar ali várias vezes, até Jesus operar o milagre, porque eles encontraram um lugar diferente daquilo que eles estão acostumados a ver. Não aceite, meu irmão, fazer nada sem a excelência. O mundo tem dito, não faz de qualquer jeito, você não ganhou para isso, olha, o seu marido não fez, então não faça. Quando você decide dar o seu melhor, você pode se preparar, que você vai viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza ele está de pé, pela sua nobreza ele prosperará, pela sua nobreza ele prosperará. Eu vi esses dias um post da Coca-Cola. A Coca-Cola foi vendida no primeiro ano 25 garrafas. E por que hoje ela se tornou uma big multinacional? Porque ela decidiu ser excelência em todos os lugares. Ela tem garrafa de todos os tamanhos, ela satisfaz todos os gostos, ela tem versão para todos os tipos de pessoas. Ela decidiu ser excelente naquilo que ela faz. 30% do que ela ganha volta para a publicidade. Ela decidiu ser excelente. O que Deus, meu irmão, falou conosco no intermédio de Jesus nas bodas de Caná, é que quando Jesus intervém em algo, quando há um projeto nobre, Ele traz um sinal de que Ele irá suprir, quando o coração é nobre, quando o coração deseja fazer algo excelente, para o nome dEle ser glorificado. Quantos desejam ter uma família abençoada? Diga aleluia. Jesus vai intervir nesta causa porque ela é nobre. Quantos desejam trazer a alegria dos seus filhos? Deus vai intervir nessa causa. Quantos desejam crescer naquilo que faz para o Senhor e dar o seu melhor? Deus vai intervir nessa causa. Quando você planeja fazer algo nobre, algo para o nome do Senhor ser glorificado, e você decide ser excelente naquilo que você faz. O grande problema é que nós tendemos a nos desmotivar pelos que fazem relaxadamente, pelos que não querem fazer, pelos que não tiveram revelação. Jesus decidiu, meu irmão, ser excelente. Enquanto Pedro dormia, enquanto o outro reclamava, ele orava. Enquanto ele não esperou a comitiva, os discípulos, os apóstolos virem para ele começar a orar. Ele começava a orar, ele começava a clamar, ele jejuava, e o milagre acontecia. E a excelência da vida de oração de Jesus atraiu aqueles para o patamar que ele estava. Não aceite sair da excelência porque os outros ainda não foram revelados, mas decida atrair os outros para o patamar que Deus te colocou, e os olhos deles serão abertos, assim como o seu foi aberto, para a honra e glória do nome de Jesus. Versículo 10, o mestre Sala diz que era um vinho diferente de tudo quanto ele já tinha vindo. Isso é o que acontece, meu irmão, com você, quando você tem esse discernimento da parte do Senhor. As pessoas vão olhar para você, assim como os discípulos olharam para Jesus, e vão entender, olha, aquela pessoa, ela teve a revelação da excelência de Deus.
É assim que vão olhar para você quando você entregar sua monografia lá no seu trabalho. É assim que vão olhar para você quando você preparar a peça para fazer a defesa, quando você transcrever, quando você atender o cliente, quando você no seu trabalho atender alguém. As pessoas vão olhar para você e vão ver a marca de Jesus em você, porque você decidiu ser excelente. As pessoas, irmãos, vão glorificar a Deus por ver a visão de reino que você já entendeu, daquilo que Jesus é e daquilo que Ele tem a fazer por intermédio da sua vida. O mestre Sala disse: esse é o melhor vinho. Quando você faz algo bom, meu irmão, você se separa do ruim. Mas quando você faz algo excelente, você se separa dos bons. Eu vou repetir porque essa você vai compartilhar depois do culto. Quando você faz algo bom, você se separa dos ruins. Mas quando você faz algo excelente, você se separa dos bons. A Bíblia fala que faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E eu quero falar aqui, irmãos, para finalizar, 4 passos. Quantos desejam viver a excelência do Senhor na sua vida? 4 passos para chegarmos à excelência em tudo que fizermos. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Primeira coisa, irmãos, para vivermos excelência em tudo aquilo que colocarmos a nossa mão. Você pode fazer o melhor na sua escola, você pode fazer o melhor na faculdade, você pode preparar, meu irmão, o melhor para o seu cliente. Mas se você entregar 3 dias depois, não vai ter resultado. A primeira coisa para você viver a excelência de Deus na sua vida é o tempo. Diga para o seu irmão: o tempo. Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Atos 2:1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. A Bíblia fala que Deus envia Jesus na hora certa. O Espírito Santo vem na hora certa. Não aceite, meu irmão, tem pessoas que procrastinam, que atrasam demais. Era aquilo, mas fez tarde demais. Foi na casa da pessoa, ligou, atendeu com todo carinho, mas isso era para ter sido feito há 3 semanas atrás. E talvez agora essa excelência não tenha mais efeito. Talvez ela se antecipou, Deus tinha um chamado para a vida dela, Deus tinha falado que tem algo tremendo a fazer na sua vida, mas ele tem pressa, ele quer passar na frente, ele não espera os processos. Até Jesus pegou a fila para ser batizado por João. Quando nós entendemos o tempo de Deus e os processos de Deus, que nós vamos viver excelência quando nós estivermos vivendo o tempo, o kairos, o momento exato de Deus para a nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Jesus olha para aquela mulher e diz: ainda não chegou a minha hora. Porque quando a hora tiver chegada, Ele vai operar o milagre e o nome dEle vai ser glorificado. Segundo lugar, meu irmão, se você quer viver um milagre na sua vida, se você quer viver excelência, é necessário que você entenda algo. Maria disse: façam tudo o que Ele vos manda. Quando vai fazer algo de excelência, você precisa ser especialista naquilo que você está fazendo. Diga para o seu irmão: para você fazer algo de excelência, seja especialista. Jesus se preparou a vida toda para exercer ministério. Muitas das vezes, irmãos, nós temos até um sonho, temos até uma visão, mas fazemos de qualquer jeito. Fazemos sem nos qualificar. Desejamos fazer algo, então que se prepare para aquilo, que estude aquilo, que ore por aquilo, espere em Deus as coisas que vêm do céu, faça a parte que cabe a você. Se eu quero ser, meu irmão, excelência naquilo que eu tenho feito, eu preciso ser especialista naquele assunto. Você está aqui nesta manhã? Terceiro lugar, se você quer viver coisas excelentes, a Bíblia diz: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Jesus pegou, meu irmão, utensílios que faziam parte da liturgia do judeu para operar o milagre. Muitas das vezes, meu irmão, nós nos tornamos religiosos. Nós achamos que pelo fato de nós estarmos em uma reunião, reunirmos uma célula, fazermos parte de um culto, levarmos uma oferta, simplesmente de sermos religiosos, vai trazer alegria ao coração de Deus.
Jesus usa utensílios religiosos para operar um milagre e trazer excelência. Jesus está dizendo: faça algo, mas faça com excelência. Jesus pega aquilo que tinha um comum, que tinha água, e transforma no melhor dos vinhos. Jesus está dizendo: olha, pega aquilo que você faz e seja a melhor versão de você mesmo. Não se compare com outra pessoa, não se compare com A e com B. Seja a melhor versão de você hoje. Amanhã seja melhor do que hoje. Semana que vem seja melhor do que esta semana. Sempre, meu irmão, deseje ser transformado. Sempre queira ser a excelência de Deus. Não aceite servir ao Senhor apenas uma simples água, mas diga para Ele: eu quero te dar o meu melhor vinho. Eu quero te dar o melhor que há em mim. Eu quero te dar a melhor expressão que há em mim. E Ele vai se alegrar pelo aquilo que você fizer, para a honra e glória do nome de Jesus. Quantos querem viver a excelência de Deus? Diga aleluia. Diga para o seu irmão: então decida ser especialista naquilo que você faz para Deus. Em quarto e último lugar, para você viver esse extraordinário de Deus, seja submisso. E disse-lhe: tirai agora e leve ao mestre-sala. E o levaram. Entenda, irmão, Jesus, ele era o Messias. Foi ele quem transformou a água em vinho. A Bíblia diz que agora aquele mestre-sala, aquele povo vê aquele alvoroço. Ele poderia ter dado voz, ele poderia ter ido mandar servir, ele poderia ter dito que a primeira jarra era dele. A Bíblia diz que Jesus declara para o mestre-sala: agora declara para aqueles servos: agora leve para o mestre-sala. Agora peça para o mestre-sala levar para o noivo. Perceba que Jesus, ele se submetia a autoridades. Jesus, ele não quis passar por cima. Jesus não deu carteirada. Ele não quis mostrar que a autoridade ali era ele, mas ele se submeteu às autoridades do ambiente onde ele se encontrava. Eu quero te dizer algo, meu irmão: se você quer viver a excelência de Deus, seja submisso. Aceite os fluxos dos céus. Entenda que Deus colocou critérios para trabalhar áreas da nossa vida e nos fazer crescer e nos fazer entender o que Ele tem preparado para nós, porque excelência sem submissão é uma rebelião preparada. Quando nós entendemos o que Deus tem a cumprir e a fazer por intermédio de nós nos preparamos para um tempo novo, para o nome dEle ser glorificado. Fique de pé nesta manhã em nome de Jesus. You.